Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos fechando, esta mensagem, nesta pregação deste vídeo. Estamos fechando a mensagem no capítulo de número 11, fazendo aqui na totalidade o fechamento das referências do capítulo de 2 Coríntios, capítulo de número 11, tá certo, irmãos? Tá? E aqui, irmãos, eu quero fazer menção, aleluia, Pai, louvado seja Deus, os sofrimentos de Paulo, o Espírito Santo, através das palavras de Paulo, revela-nos a angústia e o sofrimento de uma pessoa totalmente dedicada a Cristo, a sua palavra e a causa em prol da qual ele morreu. Ver o estudo dos sofrimentos do justo, página 772. Paulo comungava com o sentimento de Deus e vivia em sintonia com o coração e os sofrimentos de Cristo. Seguem-se 20 formas da participação de Paulo no sofrimento de Cristo. Nele, ele fala em, primeiro, muitas tribulações enfrentadas ao servir a Deus. Atos, capítulo 14, versículo 22. Segundo, sua aflição no espírito por causa do pecado dominante na sociedade. Atos, capítulo 17, versículo 16. Terceiro, ao servir ao Senhor com lágrimas. Atos capítulo 2, versículo 4. Quarto, advertir a igreja noite e dia com lágrimas durante um período de 3 anos, por causa da perdição das almas pela distorção do Evangelho, por falsos mestres contrários à fé bíblica apostólica. Atos capítulo 20, versículo 31. Ver o estudo, os pastores e seus deveres. Página 1677. Quero fazer uma pequena pausa aqui. Por esse motivo eu interrompi o vídeo anterior, porque eu queria fazer essa menção aqui. O vídeo que eu estava trazendo essa mensagem vai ficar muito grande. Eu queria fazer menção de como sofre um verdadeiro pastor de ovelhas, de como sofre um verdadeiro pastor de uma igreja, de uma verdadeira igreja de Cristo. Como sofre um verdadeiro pastor de uma verdadeira igreja de Cristo. O pastor que traz a mensagem genuína, real e verdadeira. Ele sofre como ninguém jamais sofre em qualquer outra atividade nesta vida. Ele sofre porque por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo, por amor às ovelhas, por fidelidade a Cristo, por isso ele sofre, geme e chora. Ele sofre, geme e chora, noite e dia. E aqui o apóstolo Paulo, um dos grandes apóstolos, um dos maiores apóstolos, como ele mesmo diz, que ele tem certeza que ele não foi inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele afirma isso, e Paulo afirma aqui, durante 3 anos, Paulo chorava dia e noite, por causa das almas que davam ouvido a falsos pregadores, a falsos mestres, a falsos pastores. Chorar durante 3 anos, ele enfatiza aqui. Vou trazer para os irmãos de novo aqui. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. O Espírito Santo, através das palavras de Paulo, revela-nos a angústia e o sofrimento de uma pessoa totalmente dedicada a Cristo, a sua palavra e a causa em prol da qual ele morreu. Ver o estudo dos sofrimentos do justo,
página 772. Paulo comungava com o sentimento de Deus e vivia em sintonia com o coração e os sofrimentos de Cristo. Seguem-se 20 formas da participação de Paulo no sofrimento de Cristo. Ele fala em muitas tribulações enfrentadas ao servir a Deus. Atos capítulo 4, versículo 22. Segundo Coríntios, glória a Deus, Senhor Jesus. Segundo, sua aflição no espírito por causa do pecado dominante na sociedade. Atos capítulo 17, versículo 16. Terceiro, ao servir ao Senhor com lágrimas. Atos capítulo 2, versículo 4. Quarto, advertir a igreja noite e dia com lágrimas durante um período de 3 anos, por causa da perdição das almas, pela distorção do evangelho por falsos mestres, contrários à fé bíblica apostólica. Atos capítulo 20, versículo 31. Pelo estudo, os pastores e seus deveres. Página 1677. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Quinto, sua grande tristeza ao separar-se dos crentes amados. Atos capítulo 20, versículo 17 ao 38. E seu pesar diante da tristeza deles. Atos capítulo 21, versículo 13. Sexto, a grande tristeza e contínua dor no seu coração por causa da recusa dos seus patrícios em aceitarem o evangelho de Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 2, Romanos capítulo 9, versículo 2 e 3. Romanos capítulo 10, versículo 1. Sétimo, as muitas provações e aflições que lhe advieram por causa do seu trabalho para Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 8 ao 12. Romanos capítulo 11, versículo 23 e 29. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11 ao 13. 8. Seu pesar e angústia de espírito por causa do pecado tolerado dentro da igreja. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Isto é cruel, irmãos. Isto é cruel. Aleluia, Pai. Tanto o 7 quanto o 8, né, é de uma crueldade que dói demais na gente. As muitas provações e aflições que lhe advieram por causa do seu trabalho para Cristo. Seu pesar e angústia de espírito por causa do pecado tolerado dentro da igreja. Ou seja, não é para tolerar o pecado dentro da igreja. Não é para tolerar o pecado dentro da igreja. Né? Seu pesar e angústia de espírito por causa do pecado tolerado dentro da igreja. Aleluia, Pai. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 12. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1, 2. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8 ao 10. 9 ou 9.
sua muita tribulação e angústia do coração, ao escrever àqueles que abandonavam a Cristo e ao Evangelho verdadeiro. Atos capítulo 2, versículo 4. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Atos não. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. 10. Seus gemidos por causa do desejo de estar com Cristo e livre do pecado e das preocupações deste mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 4. Confira em Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. 11. Suas tribulações, por fora e por dentro, por causa do seu compromisso com a pureza moral e doutrinária da igreja. Filipenses, capítulo 7, versículo 5. Capítulo 11, versículos 3 ao 4. 12. O cuidado que oprimia cada dia. O cuidado que o oprimia cada dia, por causa do seu zelo por todas as igrejas. Verso 28. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Verso 28, 2 Coríntios. 13, ou 13º. O desgosto consumidor que sentia quando um cristão passava a viver em pecado. Verso 29. 14. O desgosto de proferir um anátema sobre aqueles que pregavam outro evangelho, diferente daquele revelado no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. 15. Suas dores de parto, para restaurar os que caíam da graça. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. 16. Seu choro por causa dos inimigos da cruz de Cristo. Filipenses, capítulo 13, versículo 18. Filipenses, capítulo 3, versículo 18. 17. Sua aflição e necessidade, pensando naquele que podiam decair da fé. Sua aflição e necessidade, pensando naqueles que podiam decair da fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 5 a 8. 18. Suas perseguições por causa da sua paixão pela justiça e pela piedade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 19. Sua lastimável condição ao ser abandonado pelos crentes da Ásia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E 20. Seu apelo angustiado a Timóteo, para que este guarde fielmente a fé genuína ante a apostasia vindoura. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.
Só para fechar, vamos ver aqui o que diz o capítulo 20, né? A seguir, né? Para que nós possamos ver aqui essa afirmação de Paulo, né? Em relação a Timóteo, né? Aqui no capítulo 20 ele fala: aleluia, Pai, louvado seja Deus. O sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne. E também me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo como de nós fôssemos fracos, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. Em açoites mais do que todos eles. Mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Pai.
Louvado seja Deus. Glória a Jesus.